pessoal, tudo bem? Vamos lá. O que eu vou comentar aqui hoje é sobre assinatura de métodos, tá? Vamos lá. Assinatura de métodos nada mais tá? É quando você cria um método, tá? E o compilador, ele enxerga ali ele identifica ele, né? Com aquele nome daquele método e com aquele tipo de parâmetro, tá? A gente já trabalhou com alguns métodos lá na parte de operações matemáticas, na parte de if-else. Todo método tem visibilidade, tem tipo de retorno, tá? Tem o nome do método, que isso é muito importante, tem os parâmetros, né? Que tipo de parâmetros que vai entrar aqui? Os parâmetros são as variáveis, são os tipos de dados, tá? E tem o seu return, tá? Então, quando você cria esse método, o que o compilador faz? Ele identifica esse método dentro do compilador de uma forma única. Ele falou, olha, esse método vai chamar cálculo de soma e ele vai ter os tipos de retorno, né, os tipos de dados, double, tá? E double, que é double A e double de B. Tá? No entanto, aqui embaixo eu estou colocando a assinatura do método em Java é o nome do método e o tipo, tá, de parâmetros, o tipo de dados dentro dos parâmetros. O parâmetro nada mais é a entrada de dados. O que vai entrar aqui, tá? Ó, tipo 1 e tipo 2. Então eu posso ter double de A, double de B, double de C, tanto tipo de dados. Ele vai sempre ver o nome do método e o que vai entrar de dados aqui. Quais são os tipos de dados que temos aqui? Double, int, string, boolean, que a gente já aprendeu, tá? Então, é muito importante a assinatura do método o quê? Que o compilador ele vai pegar aquele nome, tá? E vai identificar ele dentro dele lá, né? Dentro da compilação, tá? Então, a assinatura de um método no Java, pessoal, é o quê? Nome do método sempre, a assinatura vai ser o quê? Sempre o nome do método e os tipos de dados que está entrando dentro do parâmetro aqui. Vamos para o próximo para entender melhor. Ó, o que compõe a assinatura? Ela é composta, já está claro aqui, ó, nome do método e lista de parâmetros. Tipo e quantidade. Quantidade é o seguinte, ó, nome do método, tipo, e a quantidade de variáveis. Como eu falei, você pode ter 10 variáveis aqui, com tipo double, né? Todas elas tipo double, todas elas tipo int, pode ter int e double, pode ter string e double, tá? Beleza? Não tem problema. Não preciso seguir tudo double. Professor, mas eu tenho aqui uma conta para fazer, mas eu tenho que também mostrar o nome do aluno. Pode ser então double de A, string de nome, não tem problema, tá? É como eu tá falando aqui, ó, nome do método, lista de parâmetros. Isso que compõe a assinatura, é o que faz a assinatura, tá? E para que isso? Para que o compilador ele identifique aquela assinatura, aquele nome de método, tá? E ele vai falar, ó, o método é esse, soma int de A com int de B, tá? Ele vai identificar o nome do método, tá? E a lista de parâmetros, ok? Importante, a assinatura não inclui o tipo de retorno nem modificadores. Tipo de retorno, ó, esse retorno não inclui e nem isso aqui, ó, nem a parte de public modificadores, né? Seus modificadores, isso aqui esquece. Isso aqui para ele não enxerga. Ele enxerga o quê? A partir daqui, ó. Assinatura a partir daqui, do cálculo de soma e os parâmetros, tá? É importante vocês saberem isso. Ela é composta disso aqui, ó. Ok? Deixa alguns exemplos, ó. Olha só, para que serve a assinatura? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Public, int, soma, int de A, int de B. Qual que é a minha assinatura? Esse daqui, tá? O compilador, pessoal, vai ver isso daqui. Soma, int de A, int de B, tá? Ele vai ver isso. Acabou. Public, int, private, tá aqui double, não interessa para ele não vê isso. Tá? Return A mais B, beleza, você já conhece, tá? A assinatura desse método fica como? Como é que o compilador enxerga? Soma, int e int, porque você tem int de A e int de B. Se tivesse int de C, int, vírgula, int novamente. É isso que ele faz. Olha o exemplo aqui do lado. Public double. Aqui ele está deixando o modificador public, aqui o retorno, soma novamente, o mesmo nome, só que agora double de A e double de B. Posso fazer isso? Pode. Por isso que vocês têm que ter assinatura de método. Porque o que acontece? O que manda aqui?
o tipo de dados. O que ele vai fazer um método? Ele vai pegar um método, soma, beleza, tá batendo aqui, professor, é igual, mas ó o tipo de dados, é double de double, pode, não tem problema. Eu poderia fazer um programa em Java, colocar uma soma com números inteiros e uma soma com números reais, e depois chamar lá com o JOptionPane, que nem a gente aprendeu, né? A gente vai ter que chamar 2 vezes o método somar, né? Somar, tanto faz. Eu vou chamar para ele fazer inteiro, né? Aí eu vou chamar lá A mais B, né? Com números inteiros, e depois eu faço de novo A mais B com números reais, porque eu vou ter 2 métodos. Pode-se fazer isso. O que manda aqui, é o nome do método, tá? O compilador vai identificar como uma forma única, só que olha o que está diferente aqui, o tipo de dados. Não tem problema, você pode fazer isso. Por isso que existe assinatura de métodos, tá? O que manda é o nome do método e o tipo de dados. Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, o que compõe. O que não muda a assinatura? Eu coloquei aqui, public int soma int de A int de B. Olha só. Modificador de acesso public int soma. Beleza, eu coloquei int de A e B. Public double soma. Aí eu coloquei int de A e int de B. O meu retorno aqui é real, mas a minha entrada de dados é inteiro, tá igual. Isso causa erro, porque a assinatura é a mesma. Vai causar erro, ele vai dar erro. Ele falou, opa, eu entendo que você tá, o retorno tá diferente, mas aqui tá igual, não posso. Aí o compilador não vai entender, vai causar erro, porque a assinatura é a mesma, ele faz isso, tá? Uma delas aqui não vai passar, ou melhor, vai dar erro, né? O tipo de retorno não diferencia métodos, né? O tipo de retorno aqui, que tá falando, não tem nada a ver. A assinatura, ele nem vê isso daí, não diferencia, tá? Cuidado, tá? Com esse detalhe aqui, Você teria que, então, mudar o parâmetro. Eu posso fazer o mesmo nome, mas eu tenho que mudar o meu parâmetro, o tipo de dados, tá? É muito importante saber, tá bom? Exemplos reais, Aqui eu peguei aquilo que já trabalhamos, Peguei soma, tenho 3 somas. Só que eu tenho, tudo bem, o mesmo nome, mas olha aqui o parâmetro. Int, aqui, double. Aqui, professor, mas tem A, B e C. A quantidade, lembra que eu falei da quantidade? Vamos voltar lá? Vamos voltar para ver? Quantidade. Eu tenho tipos iguais, mas a quantidade diferente, tá? Não tem problema. Passa. Olha lá, assinaturas aqui, Ficou soma de int aqui em cima, double, e soma de int, vírgula int, 3 vezes. Só, é muito simples, tá? Beleza? E é importante vocês saberem a assinatura de métodos, ok? Outro exemplo. Mensagem, aqui é uma mensagem de texto, string texto, enviar. Void, pessoal, void significa não tem retorno, normalmente para texto é bom. Depois eu vou explicar sobre esse negócio do void, né? A gente vai ter uma aula sobre isso. String texto, tá? Esse é o meu método e esse é o meu retorno. Olha aqui embaixo, enviar, string texto, mas eu coloquei string destinatário. Mudou. A assinatura vai ficar assim, string e o outro string, não tem problema, você pode fazer isso, tá? Muito fácil, tá, pessoal? Então, resumindo, a assinatura de método é muito importante para que o compilador ele identifique unicamente esses métodos, mas lembrando que as suas entradas de dados tem que ser diferente, tá? Em termos de quantidade e em termos de tipo de dados também, para passar, tá bom? É muito importante, tá? E você pode trabalhar, né? Com métodos, você pode trabalhar com o mesmo nome de métodos, mas variando sempre aqui, a parte do tipo de dados, tá? O tipo de dados que vai dentro do método, tá? Que a gente chama de parâmetros, tá bom? Então, pessoal, é muito importante a gente saber sobre a assinatura de método, porque pode ocorrer esse exemplo aqui, como eu coloquei, professor, mas eu preciso fazer um cálculo inteiro e um cálculo real. Pode fazer. O mesmo nome. Até bom, porque você coloca o mesmo nome, o compilador vem, ele vai fazer o que lá dentro da memória? Ele gerencia muito bem a memória o Java, né? Ele vai colocar com o mesmo nome lá na memória, mas vai fazer cálculos diferentes. Um inteiro, o outro real. É isso. Tá bom, pessoal? Dúvidas aí a gente tira na aula aí, né? E depois vai ter os trabalhinhos para vocês fazerem, tá bom? Até mais aí.